Olá, pessoal. Está começando mais um Cidade Imobiliária, esse programa super leve. E, para ir direto ao ponto, dando continuidade ao nosso propósito de trazer as personalidades que constroem, desenvolvem a nossa cidade imobiliária. Hoje a gente trouxe uma convidada que, além de tudo, é minha prima. Então, imagina a responsabilidade que vai ser entrevistar essa pessoa aqui. A gente está falando da Carolina Barbosa, da construtora R. Miranda. Que é a construtora, que ela é sócia, que ela é diretora comercial, mas a gente sabe que não existe uma história que comece daqui, desse ponto. E lá na R. Miranda, a história começa com o Ricardo Miranda, teu pai, né, Carol? Isso. Que é engenheiro civil, começou com obras públicas, me corrija se eu estiver errada, e foi sócio da Santa Amaro, com o tio dele, Antônio Miranda. Como é que é isso? Como é que é o teu pai no dia a dia? Como é que é o pensamento dele com relação à obra, à engenharia? Me fala um pouquinho sobre o Ricardo Miranda. Olha, assim, eu toda vez quando perguntam, como é que começou a R. Miranda, eu digo que a R. Miranda ela é filha da Santa Amaro. Nada mais é do que filhos da Santa Amaro, né? E nós crescemos e vivenciamos esse meio construção civil a vida inteira. A Santa Amaro tem quase, se eu não me engano, a Santa Amaro tem 38 anos e eu tenho 37. Toda vez que eu quero saber a idade da Santa Amaro, eu falo, você é um ano mais velho do que eu. Então, assim, eu literalmente cresci dentro da Santa Amaro respirando a construção civil. Então, a gente, eu falo a gente, porque eu e meus irmãos, a gente estava ali no dia a dia, por mais que a gente tente, né, não levar assunto de trabalho para casa, mas papai chegava à noite, contava para a mamãe como é que tinha sido um cliente, fechando uma compra de um terreno. Então, a gente vivenciou tudo aquilo. Então, a R. Miranda, eu digo que ela foi uma construção natural, né, assim... Foi um nascimento natural, né? O Ricardo Filho, engenheiro civil, a Larissa, filha do meio, arquiteta, e eu administradora, e sempre com essa veia de comercial, de querer vender, de querer ganhar dinheiro. Meu negócio era querer ganhar dinheiro. Eu fico brincando que eu vendo tudo, menos minha filha. Gente, é muito engraçado, né? Porque a Carol, vocês estão vendo já que a Carol é super bem-humorada, como o nosso programa é leve, então vai dar super certo. A Carol tá dizendo, então, que ela é filha do Ricardo Miranda, que é o fundador da R. Miranda. Isso. Antes disso, ele trabalhava na Santa Amaro, e aí com o movimento natural, a filha da Santa Amaro foi a R. Miranda, que nasceu ali praticamente dentro de casa. E aí um dos valores da R. Miranda, e assim, a gente vê isso no primeiro contato que tem com qualquer um dos trabalhadores ali, dos funcionários da R. Miranda, é família. É um valor muito forte, porque é uma empresa que nasceu dentro de casa, praticamente, né? A R. Miranda, ela é uma empresa familiar. Eu digo que isso aí, inclusive, é um dos nossos diferenciais, tanto para o cliente como para um funcionário, né? Um colaborador, carteira assinada ou um terceirizado. Cada funcionário da gente, eles se sentem parte da família R. Miranda. A gente estava até antes de começar o programa brincando, falando da Larissa, minha irmã. A Larissa fica na obra, é nossa diretora técnica, e a Larissa chama carinhosamente os meninos de meus meninos. E toda a vida, né? A gente fala assim, isso aqui não... A R. Miranda não existiria sem a família R. Miranda. Não é só nós 4, nós 5, né? Precisa dos nossos funcionários também, e a gente inclui eles como a família R. Miranda, né? Assim, é muito legal quando a gente vê numa entrega de uma obra, já tô até indo mais na frente. Não, mas é assim mesmo. A entrega da obra, a gente, antes de entregar para o nosso cliente final, adquirente do imóvel, a gente entrega a área comum para os nossos funcionários. E ali é um momento que a gente tem que o nosso funcionário, ele leva a família dele, a esposa, os filhos. Legal. E aí a gente faz, assim, um sábado alegre, que a gente diz. É feijoada, é banda de pagode, é picolé, é pula-pula. E ali é um momento em que os filhos dos nossos funcionários, eles podem ver onde é que meu pai foi todo dia de manhã, né? Meu pai que durante construiu. 4 anos, durante né, 3 anos de obra, né? Meu pai que construiu isso aqui.
Né? Então, assim, é muito legal. Assim, isso aí faz parte da família Hermiranda. Muito legal. Você falou na Larissa, tem a dona Jaque. Vou deixar para você falar especialmente da dona Jaque, eu tenho um carinho, e você sabe, muito especial por ela. Me liga cobrando venda, viu? Mas tem a Larissa. A Larissa é arquiteta. O Ricardo Filho é engenheiro civil, mas ele mora em São Paulo, Seguiu outros rumos. O Ricardinho, ele continua sendo sócio da construtora, mas hoje o Ricardinho tá em outros rumos, seguiu pro ramo de restaurante. Ó, vou fazer um comentário, porque a gente estuda, viu, Carol? Eu já conheço a Carol desde que eu nasci, né? Enfim, minha prima. Prima muito amada, muito querida. Mas a gente estuda. Eu estudei a Carol, estudei o Ricardinho, estudei o tio Cacá, que é o Ricardo Miranda. E aí, eu vi uma entrevista que vocês que fizeram há pouco e perguntaram, mas o Ricardinho, ele participou da Miranda e depois, né, foi morar fora. Aí a Jaqueline, a tia Jaque, ela respondeu assim, ele mora fora há 12 anos. 12 anos? Há 12 anos. E eu falei, nossa, é como se ela estivesse ali contando. Por quê? Porque é família, então ela sente ele foi morar fora, então ela sentiu isso e ela trata isso com muita seriedade. Me impactou porque... por causa do valor enquanto família. Tão família que ela tá ali o tempo, ela sabe o dia que ele foi embora e seguir o caminho dele e seguir feliz, né? Mas assim, a gente passou rápido por isso, mas eu vou voltar porque isso merece ser pontuado. Vocês pararam para pensar no que a Carol falou aqui? Eles têm, antes da entrega de cada empreendimento, Paty, um sábado feliz, um sábado alegre, que eles pegam os operários, ou seja, os funcionários que trabalharam, que construíram literalmente, botaram em prática, né, ali a idealização da construtora, e eles abrem as áreas comuns para uma feijoada. Então, eu vou te falar... Isso é muito impactante. É muito legal. Isso me emocionou muito, porque minha filha tem 7 anos. E quando a gente passa em algumas obras ou alguns prédios que acabaram de entregar, ela pergunta, mamãe, você vendeu aí? E quando eu digo, vendi, filha, eu digo, minha imobiliária vende aí, filha. Aí ela fica tão orgulhosa que quando ela crescer, ela quer ser o que a mamãe faz, ela fala. E eu imagino o filho de um operário que diz assim, meu pai construiu esse prédio. Então, realmente é uma ação muito bacana. Não, e nesse, né, o último que nós entregamos foi o Believe. E aí a gente fez um painel, né, Believe, Hermiranda, e um fotógrafo profissional para registrar esse momento. E aí, quando foi na segunda-feira, o papai ama revelar a foto. Isso foi no sábado, né? Na segunda-feira, ele, cadê as fotos do fotógrafo? Eu falei, calma, já a gente recebe. Quando ele recebeu, ele foi selecionando para mandar revelar, para levar para a obra, para os funcionários receberem a foto revelada. Muito legal. Então, muito assim, legal. Além de ter tido o momento, tem um registro. Tem um registro, legal. E a gente estava falando, Ricardinho viajou, tomou outros rumos, mora em outra cidade com a família dele. A Larissa continua aqui. Você no comercial, tocando aí o atendimento aos corretores, atende os clientes. E ela faz questão, pessoal, de atender cada cliente, seja no escritório, no stand ou na imobiliária. E a Larissa, ela cuida da parte da arquitetura, desse olhar para a cidade, do urbanismo, né? A gente vai falar de Vibe Meireles, mas eu soube que ontem foi a inauguração do stand, tava de férias e não pude ir. E tava perfeito, um negócio bem vibe Meireles, né? Então, já a gente fala tudo com o olhar da Larissa. Então, qual é a importância da Larissa na hora dessa concepção de produto, que eu sei que vai muito além de um olhar arquitetônico? Me fala um pouco da Larissa. Eu digo assim, eu vou falar nós quatro, né? Porque hoje em dia o Ricardinho não tá mais nesse dia a dia da construtora e não participa da concepção do produto. Mas a Larissa, em especial, ela tá ali no dia a dia da obra, ela tem o olhar da arquitetura, então ela consegue enxergar além do que eu enxergo. Porque eu fico vendo ali, eu vejo muito ali na praticidade. A Larissa não, a Larissa já vê na funcionalidade. Não, se a gente colocar uma porta aqui, é importante porque essa porta tem acesso a isso. Se a gente baixar 10 centímetros dessa alvenaria, a Larissa vê tudo. Então, assim, eu digo que é o casamento perfeito. Eu gosto da área que eu faço, eu gosto do comercial, eu gosto de atender o cliente, eu gosto de atender o corretor, o treinamento. E a Larissa, ela ama essa parte técnica. Ela vê no detalhe, é o que eu digo, que é o casamento perfeito. Né? Ontem teve a inauguração, a abertura do nosso stand,
E, rapaz, foi lindo de ver a realização dela, Larissa, porque eu tava até brincando, eu falei, minha irmã, parabéns, porque isso aqui ficou desse jeito graças a você, porque eu não pensei nisso aqui tudo, não. Pelo contrário, ela pensou em tudo. Se foi 100% o evento, eu pensei 10%, ela pensou 90%, né? E é que eu faço comercial, mas pra mim, eu sou muito prática. E a Larissa vai no detalhe, ela... Legal. Sabe? Então, assim, é um casamento perfeito. Eu digo que a gente acaba se completando, e aí eu digo que completa mais ainda quando vem a expertise, o know-how, a trajetória do papai, Isso. né? Porque, assim, a Hermiranda não seria a Hermiranda se não tivesse meu pai, né? Quando voltando ainda um pouquinho, né? O surgimento da Hermiranda, o nascimento da Hermiranda, a mamãe sempre quis montar um consultório com os filhos. E aí, não, vamos esperar o momento certo. Quando é o momento certo, os meninos estão crescendo, a Carolina se formando. E aí, surgiu um terreno. E a Santa Mara olhou o terreno. Não, mas não gostaram. Meu pai, olha, eu gostei, vou abrir a Hermiranda com os filhos. E foi aí que a gente construiu o edifício Consonata há 15 anos atrás. Esse ano é um ano importante para a Hermiranda. São os 15 anos de Hermiranda. Já? Aham. 15 anos. 15 anos. Todinho, 15 anos. 15 anos de Hermiranda, em outubro. E aí, foi assim que nasceu a Hermiranda. Aí é tanto que o papai não queria que o nome fosse a Hermiranda. A mamãe, não. Tem que ser a Hermiranda, porque é em homenagem a você, sim. Se aproprie. Você fez o seu nome no mercado. A sua história, aí ele, mas não é muito como se fosse assim, né? Assim, amostrado, né? Não, mas é o seu nome, é a credibilidade. Você construiu esses anos todos no mercado. É necessário ter seu nome. E aí a gente colocou o nome de Hermiranda, homenagem a ele, muito justa, né? E aí é isso. Foi assim também que nasceu a Hermiranda. Gente, nossa senhora, né? É emocionante realmente escutar a Carol, porque eu conheço muito de perto cada um desses personagens, né, aqui da Hermiranda que a gente está conversando. E aí, vocês aí, nossos ouvintes, vamos raciocinar, são 4 personalidades aqui, 5 com o Ricardinho, né? Mas então, tem o R. Miranda, o Ricardo Miranda, com a praticidade, porque o de Cacá também é prático, ao mesmo tempo que tem um olhar muito técnico, muito sério, muito preocupado com segurança jurídica, enfim, com os detalhes, com as contas. O Ricardo Miranda, que eu chamo de tio Cacá, ele sempre anda com caneta aqui no bolso dele, ele sempre tem uma planilha de Excel, ele sempre tem ali... Ele é muito organizado, então ele tem esse olhar da Hermiranda e da experiência com a Santo Amaro antes e com a própria Hermiranda e experiência de vida. Tem o olhar sensível da tia Jaque, da Jaqueline, que está presente, e aqui eu estou fazendo um resumão, está presente nas decisões, como a Carol falou, desde o início. Então, desde o início, nos almoços de família, que sempre fazem questão de almoçar em casa, todos os dias, todos juntos. E nos almoços de sábado, a programação era visitar a obra. E a tia Jaque, né, sempre dava ali, sempre dá a perspectiva dela. Então, tem esse olhar sensível da Jaqueline, tem o olhar comercial de quem quer ganhar dinheiro. E qualquer empresa precisa de uma pessoa dessa que precisa ter um olhar. Olha, a empresa, ela tem que girar, ela tem que ganhar dinheiro. Então, a Carol tem esse olhar comercial muito forte. E vem a Larissa para coroar com olhar técnico também, por que não? Mais detalhista e vai para o meio da obra com os meninos dela, como a Carol falou ali, e dá conta. Porque, assim, uma mulher em uma obra, em uma posição de poder superior, mas a Larissa, ela conquista todo mundo ao mesmo tempo. Conquista das duas formas. Tanto de respeito, como de chamar, né, ter carinhosamente chamar meus meninos. Ter o carinho, conquistar o carinho das pessoas ali, dos operários, né, a esse ponto. Então, é uma empresa familiar muito sólida. E, Carol, o tempo passa muito rápido aqui, você vai ver. A gente tá chegando, né, Paty, aqui pro intervalo, mas a gente volta já para continuar falando sobre a R. Miranda. Até já. No Cidade 190, a informação chega direto ao ponto. Tudo sobre segurança pública em Fortaleza e no interior, com seriedade, serviço e compromisso com a verdade. Aqui, sua voz tem vez. Denúncias, fatos relevantes e a realidade como ela é. Cidade 190, de segunda a sexta, na TV Cidade Record.
O Balanço Geral é o seu programa jornalístico que une informação, denúncia, prestação de serviço, reportagens exclusivas e as notícias que mexem com o dia a dia da população. E claro, aquele giro completo pelo mundo dos famosos, com a Hora da Venenosa. Balanço Geral, de segunda a sexta, 1h45 da tarde e aos sábados ao meio-dia, na TV Cidade Record. A Jovem Pan News Fortaleza, emissora do Grupo Cidade, com a mais completa cobertura eleitoral. O dia a dia dos candidatos até a eleição. Jornalismo de qualidade, agilidade, compromisso com a verdade e informação em tempo real. A cobertura completa das eleições 2026 aqui na Jovem Pan News Fortaleza, no GC+, e na TV Cidade. Nós estamos em toda a cidade e nada escapa das nossas lentes. Estamos sempre em alerta para informar você em tempo real. Jornalismo ágil, cobertura das notícias policiais, prestação de serviços e reportagens especiais. A notícia do jeito que ela acontece, sem filtro, sem atraso. Cidade Alerta Ceará, ao vivo às 6 da noite, na TV Cidade Record. Estamos de volta aqui com Cidade Imobiliária, com a Carol da R. Miranda, falando aqui um pouco sobre a história da R. Miranda, da família toda, o nascimento dessa construtora que já vai fazer 15 anos esse ano. Eu pensei que tinha 10, mas já são 15 anos. E a gente quer saber um pouco mais, né, Aninha? Gente, a R. Miranda, então, com 15 anos, ela teve muito responsável sempre com a sensibilidade, filha de Santo Amaro, aí que soma, né, os 38 anos de vida. Então, se somar tudo, dá aí quase 50 anos ou mais. Mas, então, eu sei que a R. Miranda, ela gosta de ter, Carol, sempre uma obra em andamento e um lançamento ali à vista. Qual é a obra em andamento que vocês têm agora? Você falou do Consonata, eu sei que teve o Believe, e aí qual que é a obra que tem em andamento ali? Pronto, hoje a nossa obra em andamento é o Barão 272. Muito lindo o projeto, super bem localizado. É Barão de Stuttgart com Tomás Pompeu. Apartamentos compactos, né, localização perfeita, pertinho da beira-mar. E aí, né, a gente já está subindo estrutura, se eu não me engano, deve estar em torno do 10º pavimento tipo, subindo estrutura. E aí, agora também é o lançamento do Vibe Meirelles. Muito bem. E lá no Barão ainda tem unidade? Tem poucas unidades, mas ainda tem. Deve ter umas 15. Entrega quando, mais ou menos? Dezembro de 27. Dezembro de 27. Você investidor, ou até morador mesmo, que quer uma unidade mais compacta, é Barão de Stuttgart, ali em frente ao Habib's, ali da abolição. Próximo ao Habib's, muito pertinho do Habib's. Muito pertinho. Barão de Stuttgart 272, por isso Barão 272 é um empreendimento espetacular, que ainda tem unidade, então você procurem que a Lopes. É isso aí, procurem a Lopes. Foi a Carol que disse. Então, procurem a Lopes. E aí, então, essa é a obra em andamento. Se vocês quiserem conhecer também tudo isso que a gente conversou até agora, essa dinâmica da Larissa na obra, essa dinâmica da Carol atendendo o cliente, vamos fazer uma visita sem compromisso lá na obra também, para conhecer a R. Miranda. Ai, a Larissa é a primeira a botar a botinha dela e ir pra campo, mostrar detalhe do projeto, mostrar subir. O convite está feito. E o lançamento que a Carol falou, que inclusive veio a caráter, é o Vibe Meirelles. Gente, o Vibe Meirelles, vocês não têm noção. Se a localização do Barão 272 é maravilhosa, a do Vibe é simplesmente onde, Carol? Conta pra gente. Barbosa de Freitas com Pereira Valente. Gente, Pereira Valente com Barbosa de Freitas é no filé. No filé do Tá Meirelles. assim, situado, que é perto do Shopping Aldeota, da Praça Portugal, da Desembargador Moreira, que tá incrível, né? A nossa... É um boulevard, Faria Lima. Bem pertinho da Beira-Mar, então dá pra ir pra padaria, pra ali pra Delícia.
né? Você, não, a localização ali, ela é perto de tudo, né? A gente tem academia, a gente tem farmácia, então nem se fala. A academia, a padaria, vários restaurantes, os Jardins Open Mall, Del Passeio, Shopping Aldeota. Então, assim, você tá perto de tudo, você consegue resolver sua vida ali a pé. Né? Um dia desse, o escritório da Miranda fica ali no Paládio, na Praça Portugal, e aí a gente um dia tirou direto, vamos almoçar aqui na Regina Diógenes. Gente, foi tão legal, a gente desceu os 4. Fomos pela Desembargador Moreira a pé, descemos na Regina Diógenes, almoçamos, depois fomos pro Vibe. Carol, sabe o que vocês fizeram? Vocês viveram a vibe do Meirelles. Foi, literalmente a vibe do Meirelles. Gente, é muito legal, muito agradável. E esse vibe Meirelles? Fala pra gente da tipologia, o que é que ainda tem. Lá abriu o stand ontem, então hoje já tá funcionando a todo vapor, já com vários clientes visitando. Eu não sei se você viu, mas eu vi. Muita movimentação hoje. Tem um apartamento decorado que eu soube, me conta mais detalhes. Perfeito, o apartamento decorado tá lindo. A gente, nós temos lá apartamento de 28 metros, que é o decorado. Decorado pela Suzana Fiuza, ficou impecável. Perfeito. Só indo lá para conferir, porque tá muito lindo. Apartamento de 37 metros e ainda apartamento de 56 metros. A localização, né, em si, ela tanto é para um viés residencial, como também cabe para o investidor. Né? Às vezes, a tipologia dele dá para residência e também dá para investimento. Eu fico pensando assim, se eu for viajar e querer pegar um Airbnb, um short stay assim, eu vou querer ficar numa localização que tem uma característica residencial, ou seja, tem ali aquela atmosfera de que as pessoas que moram ali realmente vivem ali, mas que ao mesmo tempo tem um shopping do lado, tem as comodidades. Tem a praticidade, né? A praticidade, quando você está viajando, você gosta de ter serviço no entorno. E a localização é muito centralizada, né? Ali é bem central. Ali é central, quer ir pra praia, descer ali pra beira-mar, quer ir pras praias. Se vier a trabalho, então... Não, se vier a trabalho... Vem pro best design, vem pra congresso, essas coisas. Tudo ali pertinho, então tá pertinho. Dá pra ir a pé, se quiser, inclusive. E hoje é profissional. É impressionante o quanto que a Maria Brown se profissionalizou. Tendo pontos de venda em localizações super estratégicas aqui dentro da cidade e crescendo. Mantendo a qualidade, mantendo o cuidado com cada cliente. Você vê, Paty, e aí, Carol, você fica à vontade para falar onde é que tem Maria Brown e tudo mais, porque faz parte da construção do desenvolvimento da nossa cidade também saber que Fortaleza é uma cidade legal para abrigar esses empreendedores. Não é fácil. Não é fácil. Porque empreender no Brasil é muito difícil, né? Mas tá aí. Tá aí, para quem quer trabalhar e tudo, Fortaleza está tendo esse espaço, né? Não, e assim, eu acho uma coisa muito legal na Maria Brown, o ramo da construção civil é um ramo em que a gente tem concorrentes, mas ao mesmo tempo que a gente tem concorrente, nós somos muito parceiros. Né? E assim, é muito legal você ir visitar a obra de um colega incorporador, trouxe uma tecnologia de fora, a Larissa vai na obra, conhecer a tecnologia que em outra obra está sendo usada. E isso é difícil no mercado, sabe? E eu senti isso um pouquinho nas docerias, né? Eu falei, gente, tanto que quando eu vejo alguém começando do zero, eu falei, vai na Maria Brown, testa meu forno, não compra um forno antes de testar o meu. Legal. Porque eu precisei disso. E algumas pessoas, né, do ramo de confeitaria, fizeram esse serviço comigo, de, olha, antes de comprar seu forno, eu tive que trocar 3 vezes de forno até acertar o forno. Aí a pessoa falava assim, faz assim, vai lá na minha cozinha, testa meu forno. Que legal. E eu achei tão legal aquilo, que toda vez quando eu vejo alguém pensando em abrir, também, eu falo, gente, pode ir na cozinha da Maria Brown, faça seus testes, depois você escolhe o que é que você vai comprar. Legal. Então, no Vibe, nós vamos ter uma cafeteria, né, de rua. Uma né? cafeteria, né, assim, a ideia, né, seria o Maria Brown Café, já abrindo. Legal, né? Legal. Essa é a ideia. A ideia inicial é ter o Maria Brown Café atendendo de 7 da manhã até 9h30 da noite. Legal. Não só com a parte de doce, os bolos da gente, mas também um viés também de salgado. Já tendo
uma possibilidade para atender tanto as pessoas que estão ali morando no prédio, ou hóspedes ali do empreendimento, como também o entorno como todo, né? Muito bom. E dá uma movimentada. Gente, quem é que não gosta de tomar um cafezinho com brownie, né? Quem é que não gosta de tomar um cafezinho com Maria? Eu até reclamei que ela não trouxe aqui pra gente, ó. Meu Deus, falha horrível. Falha técnica. Gente, a gente fica muito feliz de você ter aceitado aqui o nosso convite para falar um pouco para os nossos ouvintes e telespectadores como é a R Miranda com esse lançamento incrível, e esse era o principal objetivo também, falar do Vibe Meireles, que trouxe uma vibe incrível ali para a região, né? Ali para Praça Portugal, ali para pertinho. Então, quem quiser, vai lá visitar. Liga aí para os nossos corretores associados da Lopes Imóveis. Eu digo logo mesmo porque o produto é top. Mas liga correndo, porque também já foi muito bem vendido na pré-venda. Demais. 50% do prédio vendido em 2 meses. Na pré-venda. Sucesso. Já não tem mais nada. Eu brinco que daqui a pouquinho ela fez o decorado, mas foi só para enfeitar mesmo, porque não vai nem ficar muito tempo. Então, Carol, obrigada por você ter vindo aqui hoje com a gente. Que seu ano de 2026 seja, assim, incrível, que a gente venda muito vibe, que os seus futuros lançamentos, que eu sei que já tem negócio aí sendo realizado para final do ano, para início de 2027, venha logo, né? E que venha muito lindo, tanto quanto foi os outros empreendimentos, e que a Maria Brownie seja um sucesso. E mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Carol, antes de terminar, rapidinho, diz para os nossos ouvintes como é que se equilibra 2 CNPJ com CPF, e eu já acho que eu vou até sugerir aqui a resposta. É uma base familiar que você tem, que é com valor, na verdade, de tudo. Mas eu conta aí acho pra que, gente. né, assim, pra gente finalizar, eu acho que para conseguir administrar esses 2 CNPJs, uma família, é a base familiar, é o apoio, da família, apoio de pessoas competentes no nosso entorno, porque não sou capaz de fazer tudo sozinha, né? Eu acho que a gente tem que se assessorar dos melhores. Já dizia o meu pai, né? Já por pré-fazendo outro construtor, que a gente tem que estar cercado dos notáveis, né? E eu acho que é assim que a gente consegue crescer, né? Se cercando de pessoas, de bons profissionais. E assim que eu acho que a Maria Brownie está crescendo, a R Miranda está crescendo. Eu acho que esse ano de 2026 vai ser um ano muito importante para a R Miranda. Vamos debutar, né? 15 anos de R Miranda. A Paty já falou aí do nosso lançamento do Vibe Meireles. Já tem outro lançamento aí que já compramos um outro terreno, mas está em concepção de projeto, não vou falar dele, mas acredito que vai ser um lançamento mais para janeiro de 2027. Mas temos agora o Vibe Meireles, vocês estão convidados a conhecerem nosso produto, a irem no nosso stand, o plantão da Lopes com outras imobiliárias, mas vão lá, conheçam o produto, procurem a equipe da Lopes, e vai ser um prazer receber vocês, tanto lá no escritório como no stand, e eu poder falar um pouquinho mais dos produtos da R Miranda.